Provérbios 4, o versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Vou ler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso coração, o coração do ser humano, ele é o lugar de encontro, é o ponto de encontro do ser humano e Deus. Deus, ele consegue se encontrar com o ser humano quando ele encontra espaço no seu coração. Quando a gente fala de coração, a gente fala de mente. Quando a gente fala de mente, a gente fala de coração. Por que ele pede para a gente guardar o coração? Sobretudo, guarda o coração. Porque a todo instante, a toda hora, a todo momento, o diabo vai querer sujá-lo. O diabo vai querer manchá-lo. Por quê? Se tem sujeira, se tem alguma mancha, se tem algum sentimento ruim, é como se o canal entre nós e Deus ficasse obstruído. É como se o nosso ponto de encontro com Ele fechasse. E por mais que busquemos, e por mais que oremos, e por mais que peçamos, ou por mais que o bispo peça, ou por mais que o bispo ore, ou por mais que você ore, faça um jejum, uma corrente, as coisas elas não fluem, as coisas elas não acontecem, elas ficam retidas. Eu conheço, como eu nasci no Evangelho, eu nasci na igreja, eu conheço muita gente, que até começou bem, que até começou muito bem no Evangelho. Se afastava, como a Bíblia nos ensina, das más conversações, porque a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons, o que, gente? Fala alto, gente. As más conversações, elas corrompem os bons, os maus não, os bons costumes. Então eu conheço muita gente que durante um período, durante uma temporada da sua vida, ela até conseguiu guardar o seu coração ou a sua mente, que é o seu ponto de encontro com Deus, de más conversações que fala em português. Até conseguiu durante um período, durante um tempo, guardar o coração das más conversações. Se afastavam de pessoas que não traziam nenhum tipo de nutriente ou nenhum tipo de benefício à vida espiritual dela. Conheço muita gente que durante muito tempo conseguiu sim guardar o seu coração, guardar a sua fé. Conheço muita gente sim que durante um período conseguiu guardar os seus olhos, porque a Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada
do nosso corpo. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Repete comigo, os meus olhos. Tá morrendo, com mais força. Os meus olhos são lâmpada do meu corpo. Os nossos olhos são lâmpada do nosso corpo. Por isso é que a Bíblia diz que se os nossos olhos ou os teus olhos forem bons, então o teu corpo, a tua vida, os teus caminhos, será o que, gente? Iluminado, dona. Se os olhos forem bons, o nosso corpo, a nossa vida, os nossos caminhos serão iluminados. Então, conheço muita gente que durante um período conseguiu guardar o coração, conseguiu guardar a fé. Mas com o passar do tempo, e com as coisas que aconteceram, ou que normalmente acontecem, muitas acabaram descuidando o que jamais deveriam descuidar. Estão entendendo sim ou não? Muitas deixaram o seu coração ficar sujo, com ressentimento, com ódio, com mágoa, com rancor. Muitas acabaram nutrindo dentro delas algo que não deveria ser nutrido. E por conta disso, durante um período, durante um tempo, a vida dela parou. Quantas pessoas que vinham bem, vinham crescendo, vinham evoluindo, vinham, alcançando os seus objetivos, vinham realizando os seus sonhos. Quantas pessoas se sentiam bem, fortalecidas espiritualmente falando, porque durante um período, uma temporada, deixaram de vigiar e começaram a deixar entrar coisas que não deveriam deixar entrar no seu coração. Hoje estão paradas no tempo. Uma mulher hoje me mandou um vídeo do trabalho que a gente está fazendo lá na internet, que ocupa praticamente o nosso dia inteiro. Ela pegou a cartela de remédio, ela despejou na mão, ela filmou, ela abriu a boca, jogou todos os remédios, jogou água e falou: agora eu vou me matar, agora eu vou morrer. Uma mulher que foi evangélica, ou é evangélica, uma mulher que trabalhou como obreira de uma igreja, de uma instituição, mas que por não vigiar e por não saber guardar o coração, ou não continuar guardando o coração, ou os seus olhos, só Deus sabe agora em que estado ela está. Pegou uma cartela de remédio tarja preta, filmou, colocando na mão e bebendo tudo. Sabe o que é isso? Mágoa, rancor, alguma decepção, alguma frustração. De repente, ela, durante um período na igreja, esteve guardando o coração dela, se desviando das más conversações, se desviando de coisas que ela sabia que desagradavam a quem? A Deus. Talvez durante uma outra temporada, ela começou a dar brecha, ela começou a dar lugar, e o diabo devagarinho foi entrando, foi se infiltrando. E de repente, quando ela menos esperou, ela já estava afastada das coisas de Deus, já estava fria, já não estava mais na fé. O semblante dela completamente destruído, a aparência dela completamente acabada. Ela mandou a foto e disse: essa era eu antes. E olha como é que eu estou agora. Mas porque ela não soube guardar o seu coração. Começou a deixar acho que uma vez eu já preguei sobre isso aqui na igreja,
ela começou a deixar não é os bichinhos, não, como é que é? As raposinhas. As raposinhas. Raposinhas ou raposinhas? Raposinhas. Não tem U. Raposinhas. Que vem sutilmente. E você, como patinho, você, como bobo, acaba se deixando seduzir, acaba se deixando levar. E depois, quando você vai ver, meu amigo, tudo aquilo que era para ter dado certo na tua vida, acaba dando o quê? Eu estava lendo um texto antes de vir para a igreja, e nesse texto eu via que Agar, ela se decepcionou com Sara. Agar se decepcionou com Sara. Por quê? Porque Sara, depois que soube que ela estava grávida, mandou ela embora. E também descobri que Sara se decepcionou com Agar, porque Agar, depois que ficou grávida, ficou fazendo chacota dela. Tá vendo? Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. O coração de Agar ficou sujo. O coração de Sara também ficou o quê? Sujo. Também descobri que Mical, a mulher de Davi, se decepcionou com ele quando viu que ele vinha dançando no meio do povo, dos homens e das mulheres, depois de vencer uma grande batalha, depois de vencer uma grande luta. Ela, com ciúme, ela ficou com ciúme porque ele estava ali no meio das mulheres, dançando, e só lá Deus sabe como é que ele estava no meio delas, dançando. Ela se decepcionou com ele porque ela não esperava que ele fizesse o que ele fez. Ah, bispo, mas ele estava dançando, né, e se alegrando lá junto com o povo pela grande vitória que ele havia obtido. Tudo bem, vai falar isso aí para Viviane. Se Deus me der uma grande vitória, eu decido me meter no meio das mulheres e ficar dançando com as mulheres. Ô, lelê, ô, lalá. Acredito que a Viviane não vai nem se decepcionar. A Viviane vai pegar um pedaço de pau. Está entendendo sim ou não, gente? Mas também descobri que Davi se decepcionou com ela por conta do ciúme que ela teve dele. Porque ele não esperava que ela tivesse o quê? Ciúme. E também descobri que Saul, depois de ter dado a vida pelo povo, e depois de ter lutado por todo um povo, ouviu da boca daquele povo pedindo um novo rei, porque ele já estava velho. Não, você já não pode mais reinar aqui conosco, porque você agora já está velho. Mas vem cá, lutei por vocês, pelejei por vocês, fiz tudo pela vida de vocês, e agora que eu chego na idade maior, que eu preciso de um acolhimento, de um apoio, vocês pedem outro rei no meu lugar? Saul também se decepcionou com o povo. E geralmente quando nós nos decepcionamos com pessoas, sem que percebamos, muitas vezes deixamos o nosso... Fala alto, gente. O nosso coração fica o quê, gente? A nossa mente fica suja. E por mais que você não queira, aquele sentimento, ele fica martelando no teu coração, ele fica martelando na tua mente, para ver se você vai abrigá-lo, para ver se você vai deixá-lo permanecer ali, para ver se você vai deixá-lo ficar ali, porque tudo o que ele quer
é que os seus olhos sejam maus, é que o teu coração esteja sujo, é que você tenha bloqueado o teu acesso de encontro com Deus, de contato com Deus, para que a sua vida comece a ir de mal a pior. Quantas pessoas não se decepcionam com outras, sem ao menos ouvi-las? Você sabe que toda... Como é que fala? Toda história, ela tem os dois lados. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Toda história, ela tem os seus dois lados. Aí alguém chega para você e fala do Jair Rodrigues. Não, porque o Jair, porque o Jair, porque o Jair, e desce-lhe a marreta no Jair. E às vezes o Jair, meu amigo, não está nem sabendo do que está o quê? Acontecendo. Aí você ouviu aquela palavra que foi enviada pelo diabo. E o diabo, ele usa a boca de quem ele quer e da maneira que ele quer. Quando a pessoa está mal com Deus, quando a pessoa está mal espiritualmente, ela nem sequer percebe que ela está sendo boca do diabo para destruir a vida dos outros. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Ela nem sequer percebe. Imagina eu, como bispo da igreja, chegar para Dani e ficar fazendo fofoca do oliveiro. Dani, tu não sabe da maior. Digamos que a Dani está aqui com a gente, interagindo com a gente, trabalhando com a gente. Ou então eu chego lá para o Carlito. Ó, Carlito, tu não sabe o que eu vi o oliveiro, meu amigo. Cara, tu não vai acreditar. Sou bispo. Estou tomando conta de uma igreja, mas o diabo está usando a minha boca para causar intriga, para causar, como é que fala? Como é que fala? Me ajuda aí, vocês que são brasileiros. Fala aí, gente. Hein? Discórdia entre os irmãos. Coisa que a Bíblia diz que é abominável. Fala em português, que hoje eu estou difícil de entender. É a 7ª coisa que Deus abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ah, mas você não é o bispo? Sou. Ah, mas você não está tomando conta da igreja? Estou. Mas se eu não vigiar, o diabo ele encosta em mim e ele usa a minha boca. Ele não usou a boca de Pedro? Quando Jesus estava indo para a cruz? Quando Jesus disse que era necessário ele ir para Jerusalém e padecer muitas coisas e sofrer e morrer, para que no 3º dia ele pudesse ressuscitar, o diabo não apareceu para ele. E o Pedro não apareceu para ele, estava endemoniado. E não disse para ele, Senhor, o que é isso? Que tal coisa não te aconteça, está maluco? Faz um negócio desse não. Bota o tio Chico no teu lugar. Jesus olhou para ele e falou assim, tu conhece a Bíblia, né? Só tem que viver mais um pouco, hein? Olha só, hein? Jesus olhou para ele e falou assim, ó, arreda-te de mim, Satanás. Porque, como é que fala lá? Quem sabe em português, fala aí para mim, hein? Porque você não está olhando as coisas com os olhos de Deus. Você não está vendo as coisas com os olhos espirituais. Você é carnal. Você está sendo para mim uma pedra... Fala alto, gente. Uma pedra de tropeço. E quantas vezes talvez você não tenha sido pedra de tropeço para alguém? Quantas vezes alguém talvez não esteja sendo uma pedra de tropeço para querer impedir que você chegue aonde Deus quer que você chegue? Falaram de você, falaram do Jair para você? Você começou a olhar o Jair com maus? Fala alto, caramba. E o Jair não está nem sabendo. Quer dizer, o Jair está percebendo que tem um negócio esquisito. Ele não sabe se ele fez cocô na calça, alguma coisa aconteceu. Está olhando para ele esquisito. O negócio está esquisito. Mas ele está tudo bem, não fiz nada. E você nem sequer dá,
como é que fala? A possibilidade do Jair se explicar aí e falar, porque toda verdade ela tem sempre os seus dois lados. Mas com isso você está dando brecha para o diabo começa a trabalhar, semear no teu coração, na tua mente, e o diabo ele é maldito, gente, o diabo ele é muito maldito, o diabo ele é muito desgraçado. Por isso que às vezes falam assim para mim, não, você não pode ser para frente, você tem que se vitimizar. Eu não vou me vitimizar nunca. Você nunca vai me ver na internet, na televisão, você nunca vai me ver no jornal, você nunca vai me ver no altar da igreja me vitimizando. Como se eu fosse o coitado. Porque nós não somos coitados. Nós temos a presença de quem? Deus. Nós temos o espírito de quem? Deus. Dentro de nós não habita o espírito da covardia. Dentro de nós habita o espírito do poder, da força. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Mas o diabo é tão maldito, cara. O diabo é tão desgraçado que ele usa pessoas para querer sensibilizar você. Até lembro de uma pessoa que a gente conheceu no passado aí, que ficava chorando. Está me perseguindo. Vou morrer. Estão querendo me fazer mal. E não estava nada. Tudo história da cabeça dele. Mas olha aqui para mim. Para querer sensibilizar as pessoas, para as pessoas ficarem com dó, para as pessoas ficarem com pena. Meu amigo, Dona Abigail, a última coisa que eu quero é que a senhora tenha dó de mim. O dia que a senhora falar, coitadinha, eu pego um cabo de vassoura e vou atrás da senhora. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Nós não somos vítimas, eu não sou vítima. Eu não sou fraco, nós não somos fracos. A Bíblia diz, diga o fraco. Não ouvi, quero ouvir alto, diga o fraco. A Bíblia diz que a força de Deus, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, é quando nós somos fracos, é que nós estamos fortes. Mas o diabo, ele está doido para roubar o teu ponto de encontro com quem? Com Deus. O diabo está doido para sujar teu coração, para magoar você. Dessas pessoas que a gente atende na internet, problema com o marido, casamento, traição, abandono, rejeição, o diabo vai lá, maltrata o coração delas, para que elas fiquem lá machucadas, chorando, sofrendo, remoendo, para que elas não consigam se erguer, se levantar, para que elas não consigam dar a volta por cima e não consigam restaurar aquilo que o diabo destruiu. Ódio, mágoa, rancor, tristeza. Fica nutrindo essas coisas no coração delas. O céu fica fechado, a oração dela não passa do teto, vai virando tudo uma bola de quê? De neve. Aí o que era para dar certo lá na frente acaba dando o quê? Não deixa o diabo sujar o teu coração. Não deixa o diabo sujar teu coração. Não deixa, não deixa. Outro dia a gente estava subindo um monte, eu estava conversando com a Viviane e com o seu Adriano que foi com a gente. E eu falei para eles, o que mantém a gente até hoje na igreja, na presença de Deus? Eu nasci na igreja, eu vi coisas que se eu falar para você, você não acredita. Eu vivi coisas, a Viviane viu, nós víamos coisas. Que se a outra pessoa que não aprendeu a olhar para Jesus e a guardar o coração, estava vacinada para sempre contra o evangelho, para sempre. Eu lembro que uma vez eu recém-casado, acho que tinha um mês de casado, não é isso? Tinha um bispo da igreja que eu tinha um mês de casado. Ele esperava eu ir fazer o programa de televisão para poder abordar a Viviane e ficar dando em cima da Viviane. A Viviane com 17 anos. Um velho safado, sem vergonha, pai de uma filha, esperava eu ir para a televisão
para poder ficar dando em cima dela. Aí a gente ora para o pinto cair, aí fala, bispo, tem misericórdia, mas o desse tem que cair, meu amigo. É porque não é tua mulher, porque se fosse a tua, porque, entendeu? Aqui não tem pecador, só eu sou pecador, né? Os pecadores vêm só domingo no culto, né? Hein, seu Adriano? Fala aí, alguém dando em cima da dona dele, seu Adriano? Você ia achar uma graça danada, né? Você ia falar, oh Deus, vou até ungir o negócio dele. Você tá louco? Isso ferve o sangue de qualquer um. Imagina se eu não tivesse aprendido com os meus pais, desde pequeno, a guardar o meu o quê? Eu nunca mais ouviria pregação de ninguém, eu nunca mais nem entraria numa igreja. E tantas, e tantas, e tantas, e tantas, e tantas coisas que nós vimos e vivemos, que se eu escrever um livro, muita gente fica escandalizada. Sabe por que a gente está aqui firme? Porque a gente aprendeu a guardar o quê? Coração. É que se eu falar coisas para vocês, vocês vão dizer assim, não é possível um negócio desse. E é bom nem falar, porque a Bíblia diz que nós não devemos fazer com que vocês tropecem, porque senão nós acabamos recebendo a culpa por causa disso. Mas o que eu quero que você entenda, dona Abigail, o Jair Rodrigues, o Kêmia, ou você, Carlita, a Adriana, esse Mr. Magu, todos vocês aqui, aprendam a guardar o quê? Coração. Não deixe o seu coração sujar com absolutamente nada. Não deixa. E olha que o diabo tenta, hein? E olha que o diabo é maldito, hein? Ah, diabo desgraçado. E olha que ele fala, hein? Ele fala, tá amarrado! Aí daqui a pouco tá o capeta lá de novo. Tá amarrado! Aí daqui a pouco tá o capeta. Tô mentindo, gente? Não. Toda hora ele faz você lembrar. Faz ou não faz? Toda hora faz você lembrar. Toda hora faz você querer ficar chateado. Toda hora faz você querer abrir a boca para ficar falando. Toda hora. Então essas pessoas todas, o próprio Cristo. Jesus, ele teve uma das maiores decepções quando Judas, um dos que estavam do seu lado, foi lá e deu, como é que fala? Hein? Fala, gente. Deu um beijo lá, entregando ele. Quantas moedas foram? Entregando ele por 30 moedas. Imagina a decepção, o cara estava com Jesus todo dia. Comia com Jesus, saía com Jesus, estava com ele, ia para a praia com ele, aonde Jesus estava, ele estava. O próprio Judas foi lá e com uma bitoquinha traiu Jesus por 30 moedas. Mas vai ver o fim dele. Vai ver o fim dele. A Bíblia diz que ele se jogou de um barranco. Ele se jogou de um lugar alto, não se enforcou não. Ele se jogou de um lugar alto, caiu lá embaixo, se explodiu e todas as tripas dele ficou para fora. Para nós fazer um churrasquinho. Posso ouvir um amém, gente? Amém. O fim daqueles